Então, bom dia, pessoal. Vou começar contextualizando, né? Quem somos, onde estamos. Então, esse projeto, Viver de Arte, ele é um projeto de entrevistas que a gente tem feito como uma etapa final, assim, um encerramento de um componente curricular do curso de licenciatura em Artes Visuais da UFO, que se volta para projetos interdisciplinares, né? É um componente específico da licenciatura e que tem, assim, como objetivo essa relação com o social, aprender a ser docente a partir dessa troca com os espaços, com os contextos, com a cidade, e a gente tem se voltado muito para essa relação de conversa, de ouvir, de conhecer as possibilidades de educação e de docência a partir dessa atenção, né, desse abrir os ouvidos para conhecer os contextos a partir de outras perspectivas que não só aquilo que a gente tem acesso nos livros, dos referenciais canônicos do campo da arte. E aí, para finalizar, tem sido uma experiência super interessante a gente também ouvir profissionais, ouvir pessoas que já estão atuando no campo da arte, no campo da educação, e que podem estar contribuindo com a gente e que são também referências para a gente, né? Então, assim, cada convidado a gente toma como uma referência mesmo, a gente dedica um tempo para estudar essas pessoas, então a gente teve uma aula em que nós trouxemos os teus trabalhos, Viviane, os teus textos, o teu site, e a gente fez um estudo sobre esse material para poder pensar o que nós queremos perguntar, o que nós queremos saber da Viviane. Então, as perguntas que a gente vai fazer hoje são perguntas que toda a turma elaborou e que nós elencamos alguns porta-vozes para fazer essas perguntas que dizem respeito ao interesse coletivo mesmo, né? E a gente vai se focar, enfim, na tua experiência no campo da arte, no campo da cerâmica, no campo da educação. As pessoas que estão aqui, a grande maioria são discentes do curso e da disciplina, mas a gente também abriu para convidados externos, então, para participações externas. Então, a gente tem algumas pessoas que se inscreveram que estão aqui acompanhando também. E, bom, para começar, a gente pode fazer uma apresentação, né? Eu tenho gostado, assim, de ouvir da pessoa como ela quer se apresentar, né? Eu acho mais interessante do que apresentar um mini currículo que está no Lattes, né? Mas antes disso, eu não posso deixar de falar, assim, como cheguei até a Viviane, né? A Viviane foi minha professora na graduação em Artes Visuais lá na UFSM. Ela ministrou tanto disciplinas de cerâmica, né, ateliê de cerâmica, disciplinas específicas de educação, e ela orientou meu TCC também. Eu nem coloquei todas essas informações quando eu te apresentei como uma artista, e a gente levantou uma série de pessoas possíveis para entrevistar, que a gente tinha interesse, né, os alunos trouxeram algumas possibilidades também, e a gente fez uma votação, quem a gente quer entrevistar dessas pessoas que nós listamos aqui, você foi uma das escolhidas, assim, que todo mundo teve vontade de conhecer um pouco dessa tua trajetória. E é alguém que eu admiro muito, né, que tem assim, era uma professora extremamente dedicada, extremamente inquieta, né? Estava sempre buscando oferecer o máximo de experiências possíveis, né? Sempre oferecendo oficinas para mostrar técnicas que a gente não conhecia da cerâmica, oportunizando participação em projetos. Eu lembro que a gente participou de uma viagem para uma Bienal de Cerâmica em Curitiba, né, organizada por ti. Então, enfim, mas apresente-se para a gente, Viviane, quem é você agora, o que você tem feito, e a gente inicia as perguntas. Então, fico primeiro muito feliz com o convite, né?
Fico muito feliz em saber, né, desse reconhecimento de vocês pelo trabalho que eu tenho feito e de ouvir tudo isso de ti, né, Tami, porque por mais que a gente tenha essa interação de professor e aluno, né, muitas vezes a gente até não tem a compreensão da dimensão, né, que essa atuação da gente pode, no que pode repercutir nessas marcas, né, nesses registros que pode deixar um pouquinho na vida de cada um, como vocês deixam na minha também. Foi um período muito bom, esse período que eu vivi lá no UFSM, trouxe para mim muitas oportunidades, inclusive o doutorado, foi a partir desse encontro lá, que ele se construiu também. E dizer para vocês que eu sou uma apaixonada pela arte, uma apaixonada por ser professora, né? Vivi a minha vida envolvida nisso, sempre conciliei as duas coisas, como educadora e artista, e hoje eu estou, então, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no Campos Feliz, que é uma cidadezinha no meio da Serra Gaúcha aqui. É bem pequena, tem 13 mil habitantes, e nós temos aqui um campus do Instituto Federal, nós temos no Rio Grande do Sul 17 campi, mas aqui a gente tem um, e atende uma região bem grande, né, porque a cidade é pequena, mas ela tem um território aqui com muitas cidades ao redor, fica 1 hora de Porto Alegre, então a gente também está perto, né, do que acontece na arte, das exposições, a gente pode seguidamente estar ali, e aqui é uma vida, assim, super tranquila, né, porque 5 minutos eu estou ali no campus, então é muito bom isso, e aí as oportunidades, elas foram surgindo aí na minha vida, fui fazendo várias experiências, e aí nesse campo da arte eu sempre tive também ateliê, né, sempre dei cursos no meu ateliê, trabalhei como docente em vários níveis, né, atualmente eu trabalho com ensino médio, e porque no nosso campus a gente não tem cursos de graduação em artes, a gente tem nossa área é a área de química e a área de letras, e a área de informática, tecnologias, né, então são esses cursos que tem mais no nosso campus. Então, mas eles estão querendo aí incluir artes também no curso de letras, porque para os alunos também compreenderem as outras linguagens além da escrita, né? Então, a gente está pensando isso. E o que mais? E aí, faz vários projetos, então vou introduzir a Giovana, que vai contar um pouquinho quem é ela para vocês, se pode ser. E depois vocês podem me perguntar o que vocês quiserem, e aí a gente vai conversando. Então, eu sou a Giovana, eu tenho 17 anos e eu estudo no FRS Feliz, né? A Viviane é minha professora, ela foi no primeiro ano, eu tive a disciplina de artes com ela, e agora eu sou a bolsista dela, então, assim, participo com ela e estou sempre do lado dela. A Giovana está começando, ela faz parte do projeto Arte, Cerâmica e Cultura, que é do nosso edital específico de arte e cultura, e que nesse projeto a gente desenvolveu o catálogo, né, Mais ao Sul, que eu acho que também vocês já devem ter visto, né, e aí depois também a gente pode conversar um pouquinho mais a partir das perguntas que vocês têm, que são muito assunto, gente, a gente fica conversando, podemos aí falar horas, né, que a gente tem bastante coisa para compartilhar. E também saber de vocês um pouco, se vocês quiserem me contar, eu estou aberta aí para a gente trocando esse encontro e trocando ideias e compartilhando também o que vocês têm feito. Maravilha. Quem vai começar fazendo as perguntas é a Malu. Oi, Malu. Bom dia, Viviane. Prazer. Eu sou Malu e eu vou começar com as perguntas. Primeiro, obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui. As perguntas que eu vou fazer são mais relacionadas com a técnica e a cerâmica. Então, eu vou fazer uma pergunta e depois eu faço outras, tá? Tá.
Seria, então, como surgiu o seu interesse pela cerâmica e como se desenvolveu, como esse interesse se desenvolveu e quais os pontos marcantes no seu processo com a técnica. E se você possui referências artísticas ou culturais que tenham despertado o desejo do uso dessa linguagem e que te influenciem no seu trabalho. Tá bom. Eu vou fazer uma pergunta antes de continuar, tá? Vocês tiveram cerâmica no curso? Já? Não? Como é no curso? No começo do curso a gente tem uma disciplina que passa pela cerâmica, não é exatamente cerâmica, mas passa pelo dimensional, tridimensional e cerâmica. Então e aí a cerâmica mesma tá como optativa e ateliês, que são optativos também. Então, dentro dessa disciplina que é o tridimensional, vocês têm alguma experiência com a cerâmica, isso? Tá. E para mim saber também o quanto vocês conhecem, né, dessa área. Então, o meu contato com a cerâmica, ele foi anterior à minha graduação. Porque quando eu era professora, eu tinha um ateliê desde os 15 anos, eu comecei a ensinar a pintar pano de prato. Eu tinha umas amigas que queriam aprender e foi assim que começou, né? Eu fiz magistério, então eu já comecei a trabalhar como docente logo depois do ensino médio, e aí eu tinha um ateliê, eu sempre, a partir dos 14 anos, eu já participava de uns ateliês privados e fui aprendendo. Eu tive uma excelente professora, que a gente trabalhou com muito a base do desenho, né, e várias linguagens das artes visuais, mais pintura, desenho, aquarela nessa área. E aí, num período tal, eu tinha uma senhora na minha cidade que pintava cerâmica. Ela tinha um forno e ela comprava as peças prontas, né, e pintava. E eu fui lá fazer o curso com ela para ver como é que era essa técnica, e fiquei um tempo pintando cerâmica com ela. E aí depois, quando eu entrei na graduação, eu fiz artes plásticas, né, eu tive uma disciplina que era cerâmica, né, então, o primeiro contato foi com essa senhora, e depois na disciplina de cerâmica mesmo, da universidade, que eu comecei a conhecer um pouco mais. Gostei muito da técnica, né, até porque, para mim, claro que todas as áreas têm isso, né, mas para mim a cerâmica, ela tem um campo tão amplo, com tantas possibilidades, que sempre a gente tem novidade, né, sempre tem coisa para aprender, e isso me movimenta muito, sabe, assim, esse contínuo processo de aprender sempre, né, a gente está ensinando, mas aprendendo constantemente. E aí eu fiz na faculdade a disciplina, e também lá em Passo Fundo, que foi onde eu fiz o meu curso, tinha uma escola estadual, que era um centro de artes, o Carlos Baroni, e tinha uma professora de cerâmica. Então, paralelo ao curso da graduação, a gente fazia encontros semanais nesse centro de artes e pesquisava cerâmica. Era um grupo de 6 ou 8, que a gente ia lá toda semana e pesquisava, e assim foi indo. Eu fui daí conhecendo outras pessoas, fui fazendo outros cursos e fui desenvolvendo essa aproximação, né, com a técnica, sempre fazendo, sempre buscando informação, sempre procurando cursos e investindo nessa área também. Ao mesmo tempo que eu fazia outras coisas, né, eu trabalhei com pintura há bastante tempo, hoje eu trabalho de modo mais também amplo, assim, não faço só cerâmica, né, eu trabalho com fotografia, eu trabalho com pintura, dependendo o que me dá vontade e o que, né, às vezes também por conta dos eventos, e aí foi indo, e depois eu fiz uma especialização em cerâmica, depois da minha graduação, que foi acho que o único curso que teve também lá na UPF, que é a Universidade de Passo Fundo, e fui sempre construindo esse percurso. As minhas referências, assim, inicialmente eu não pensava assim muito. Eu ia fazendo mais intuitivamente, né, e mais assim ao acaso, o que eu gostava, e também para experimentar as técnicas. E quando eu comecei, assim, no Instituto Federal, já na minha pós, eu
trabalho, eu gosto muito das formas circulares, né? As formas que têm essa característica do uno, né? De uma integralidade, de um ser complexo e uno, né? Então, o círculo, ele está muito presente no meu trabalho. E as referências que eu tenho agora, mais recentemente, talvez nem tanto, são da cerâmica dos Guarani, que são os povos originários brasileiros, né? Eu busco a técnica deles e desenvolvi vários trabalhos a partir disso, a partir também das imagens, né, dos Guarani, que tem um livro de fotografias, que é do Verapotã, que é um Guarani, que é um livro muito bonito. Então, eu busquei umas imagens a partir desse livro dele para trabalhar com os retratos dos Guarani, que fazem parte de uma das minhas séries, né, que talvez vocês devem ter visto. Eu não trouxe, assim, imagens para trazer, eu vim para conversar. E aí, como vocês já olharam o site, né, já olharam algumas coisas, não sei se vocês têm o link do meu último catálogo, depois a gente pode ver também, posso passar para vocês. E aí eu fui trazendo essas referências, então, dos povos originários, essa questão que está muito próxima também com a sustentabilidade do planeta, em função deles estarem, né, sempre lutando pela terra e pela vida, e compreendendo esse universo como um ser vivo, né, complexo, a nossa terra, não só nós como seres vivos, mas toda a complexidade de um sistema interdependente, né, e depois... E aí, agora, ultimamente, assim, sabe, a Rosana Bortolin também é uma artista que eu tenho muita aproximação, a gente já é amiga, mas, além de tudo, também é companheira de trabalho de vários projetos, e ela traz, né, na versão da produção dela, essa questão da sobreposição, que é a técnica dos Guarani, né, eles trabalham com acordelado, que é a sobreposição dos cordões, e a Rosana Bortolin traz essa possibilidade também da sobreposição das camadas a partir da construção dos ninhos dos insetos, que é a referência do trabalho dela. E, ultimamente, pensando também nas obras do Krasberg, porque como eu tenho trabalhado com a questão das florestas, né, e da destruição, das queimadas, e também dessa relação, né, da nossa... do que a gente vive na sociedade contemporânea, entendendo o corpo como árvore e a árvore como corpo, né? E aí, na sociedade contemporânea, esse corpo que, como diz, né, a tradução da síndrome de Burnout, que torra, que queima e que, né, destrói a nossa alma em função dessa sociedade de aceleração e de produtividade e de comunicação que a gente vive hoje tão intensa, né? Faltando muito tempo para sentir, para perceber a vida e para a presença no mundo. Então, eu já falei de um monte de coisa aí, já falei das técnicas, já falei de poética, porque as coisas, elas não se separam, né? Para mim é tudo, assim, muito, muito integrado. Sim, você foi respondendo também rumo à próxima pergunta, que é também sobre como você percebe o tempo no seu processo com a cerâmica, e ainda assim, sobre a cerâmica, o que você encontra nela como possibilidades e limitações também. E uma coisa mais geral, que é o que você busca oferecer e alcançar com as suas obras. Tá, vamos ver, são 3 perguntas, vamos por partes. Eu estou na menopausa. Sabe que a memória já fica atrapalhada. Ando, assim, também com esse desafio ultimamente, sabe? É muito, muito diferente. A vida muda muito nessa parte. Então, por partes. A primeira delas. Bom, do tempo, né? Pode ser do tempo. Pode ser do tempo. Todo o meu processo cerâmico, ele vem, né? A partir de reflexões também sobre o tempo, sobre a passagem do tempo, né, e do fluxo da vida, né, as transformações que vão acontecendo
E daí, para pensar isso, eu trouxe na série as paisagens, as estações do ano, né, que vão pensar um pouco sobre isso, né, da mesma forma que as estações do ano vão transformando a paisagem. Esses ciclos dos tempos nos transformam e nos modificam. Então, o que essa Viviane que conversa com vocês hoje, quando eu terminar essa entrevista, já é outra Viviane, né? Já tem outras transformações, já tem outros atravessamentos que vocês produziram e que também me trazem outros insights, até outras coisas que posso pensar a partir desses encontros. Então, é isso, é esse fluir da vida que nos transforma cotidianamente através de um fluxo, né? E que é afetado pelo que está no nosso entorno, pelos encontros e por essas N situações que fazem com que a gente vá passando por esse processo de transformação. E que essa transformação seja para um bem viver e para um bem-estar, né? Então, é nesse sentido, é bem do tempo como ciclo, como processo contínuo e em fluxo. E aí tem a série das paisagens, Muitas Luas também é uma série que traz muita presença dessa questão do tempo, né? E muito, naquela época, eu pensava, nesse contexto, eu penso muito na questão dessa questão ainda não compreendi muito bem, mas são sempre 4 pontos, né? São 4 fases da Lua, são 4 estações do ano, são 4 pontos cardeais, né? Que eu também trago essa relação, né, dos pontos cardeais em alguns dos meus trabalhos, a questão do norte, né? Para onde nos leva esse tempo, né? Qual é esse norte que nós seguimos? E essa relação também muito presente na cosmovisão guarani, né? Na cosmovisão dos povos originários. E desse tempo que é um tempo presente, que não é um tempo futuro, porque ele não existe. Né? Dessa presença para a gente viver isso, que realmente está acontecendo, e que é hoje, que é o que nós... E o passado, né? Pensando nessa construção que foi feita antes de nós, desse conhecimento que é ancestral, e que traz, né, uma experiência que nos ensina muito também. E é viver, né? Eu acho que o tempo é isso, o tempo é viver. E aí, depois, tu queria saber, se vocês tiverem perguntas também, né, em função do que eu vou dizendo, vocês podem trazer. Qual era a outra? Era sobre? O que você busca oferecer e alcançar com as suas obras? Pensamento. Eu busco oferecer pensamento, né? Que essas obras possam movimentar o pensamento daqueles que interagem com elas, né? E que possam pensar de forma crítica, que possam fazer associações, que possam ter percepções, né? Que levem a refletir sobre a vida, sobre o que acontece também de forma crítica, né? A partir das questões ambientais que a gente tem enfrentado, que é uma das preocupações muito importantes e pertinentes na nossa cultura contemporânea, né, em função da destruição da natureza, do excesso de consumo que consome, né, a vida no planeta. Então, essa é a ideia, assim, e a partir disso também, mais recentemente, eu estou pensando nessa relação realmente, porque durante a pandemia e também com essa experiência de menopausa, foi muito difícil para mim. E aí eu me vi, né, dentro de uma síndrome de Burnout. E aí eu fui buscar, eu li um texto sobre isso e eu vi, mas é isso que eu estou sentindo, né? É isso que me angustia. Era uma coisa assim muito associativa para mim. E aí eu fui ler um pouco mais, busquei o livro, né, A Sociedade do Cansaço, e eu gosto muito do Krenak também, eu leio O Futuro Ancestral, né, Para Adiar o Fim do Mundo, são as leituras que eu fiz ultimamente. O Segredo das Árvores, acho que também é um livro que é muito legal, que eu li.
E aí eu fui buscando, né, porque aí a gente também vai lendo, né, para fazer esse diálogo com o que a gente está produzindo, e que às vezes o que a gente está produzindo, na hora que eu estou produzindo, eu nem me dou conta, sabe, dessas associações e desses sentidos. Eles vão sendo construídos no processo. Às vezes eu penso que eu quero um objetivo com aquele trabalho, eu vou fazer assim. Mas às vezes ele vem se construindo e os insights vêm também depois da produção. E aí o que está acontecendo nesse momento, dessa associação que eu estou fazendo, dessas relações, né, que no termo em inglês, né, o burning, que é as florestas que estão queimando, né, ele traz o mesmo termo para a síndrome de burnout, né, porque burnout é o queimar, né. Então, e dentro desse sentido, a partir da língua inglesa, é como se a nossa alma queimasse. Essa síndrome traz essa sensação, né, dessa falta de atenção para o momento presente, para a vida, né, nesse momento contemporâneo que a gente está envolvido, tentando acompanhar tudo que é site, tudo que é mídia, tudo que é coisa, e essa sensação de ter que estar sempre correndo e sempre estar ansiosa, né, sempre viver nesse sentido de que não pode perder nada e que tem que dar conta de tudo e que nos traz esse cansaço. Então, eu vivi muito esse cansaço na pandemia, e hoje esse trabalho está fazendo um pouco essas últimas obras estão fazendo um pouco dessa reflexão. E daí esse convite, né, a mostrar um trabalho artístico, mostrar minha produção, é sempre um convite para as pessoas participarem desse encontro com a arte, desse encontro com minhas ideias, né, mas também com as suas ideias, né, com as ideias de cada um. Para pensar, para, de repente, fazer alguma associação, alguma coisa que possa contribuir para a vida das pessoas, né, e contribuir para que possamos manter ou renovar a vida no planeta e não apenas consumir e destruir, da mesma forma que a gente constrói e destrói a nós mesmos, né, no nosso dia a dia tão desesperador. Agora, mas ultimamente já está um pouquinho melhor, um pouco atrapalhada ainda, mas sentindo um pouco dessa confusão aí, entre burnout e menopausa. Obrigada, Viviane. Eu vou passar agora para o Raul, que vai continuar com as questões. Ok. Bom dia. Bom dia, Raul. Meu nome é Raul, eu vou fazer a quarta e a quinta pergunta para você. A quarta é, em relação ao seu processo de produção e ensino, como você concilia ser um artista em sala de aula? Como você contextualiza as suas produções com seus alunos? Bom, como eu falei para vocês, tudo é junto e misturado. Então, da mesma forma que eu produzo obras como artista, eu levo para os alunos esse processo, né? Eu conto para eles eu mostro as obras, não só as minhas, mas de outros artistas também. Procuro, como eu trabalho bastante com ensino médio, né? A abordagem é dentro, né, das condições do ensino médio. Mas a gente tem alunos muito bons. As turmas que a gente tem para trabalhar são bem, bem legais. Algumas eu consigo dividir, porque são geralmente de turma com 32 alunos, né? Então, o trabalho com um grupo grande é mais difícil. Mas, geralmente, a gente consegue dividir com outro professor. Então, a gente atende metade da turma num dia, metade da turma no outro dia. E algumas turmas têm que atender os 32. E aí, a gente vai encontrando maneiras de fazer isso. E aí, eu levo sempre, né, sempre levo o meu trabalho para que eles compreendam, né, um artista-professor, que também é o tema da minha tese, do meu livro, que vocês devem ter visto já, talvez, não sei se vocês viram esse, junto com os alunos.
Ele é o livro da minha tese. Não, o livro a gente não acessou. Não, então tem o link do livro, depois posso passar para vocês também, tá? No repositório do Instituto Federal. E ele fala dessa experiência, né, do educador que é artista, tá? E aí eu fiz entrevista com uns professores aqui do Instituto Federal, dentro do Instituto Federal, né, dessa experiência no Instituto Federal. Depois vocês podem olhar também. E eu falo disso um pouco, então, né, e desse campo que não se separa, né, ele é basicamente proposto através de oficinas. Eu entendo as aulas como espaços de oficina e espaços de liberdade, onde a gente pode pensar, pode conversar, sempre a prática está junto, a maioria das aulas, né, quando a turma é dividida, todas as aulas são práticas, porque para eles é mais, eu acredito que é facilitador eles vivenciarem a experiência e depois a gente faz relações com artistas, com obras, com processos, né? A gente faz todo o processo, a gente queima, a gente pinta para eles terem todo o contexto. Então, é muito potente a área da cerâmica, porque o nosso instituto, aqui nós temos uma região que é com muita jazidas de argila, e uma região que o arranjo produtivo local é de telhas, tijolos, em função dessa matéria-prima disponível, né? Então, esse instituto, ele inicialmente era uma escola técnica de cerâmica. Então, nós temos laboratórios, nós temos fornos, nós temos muito equipamento para essa área, e foi por isso que eu vim para cá, né, que eu passei nesse concurso e vim para cá, porque a cerâmica era a potência desse campo da arte. E aí a gente, então, as aulas de artes, elas são muito voltadas, né, bastante. Eu trabalho com muitas outras coisas, a gente trabalha com experiências com pintura, com desenho, com várias técnicas, né, não muito coisas do teatro e da música, apesar de ser uma disciplina de artes, porque a minha formação é em artes plásticas, né. E aí a gente está muito conversando com eles, então eu trago, a gente trabalha com vídeos, o catálogo está muito presente ultimamente, porque é um resultado de uma pesquisa de 3 anos que a gente fez, um estudo, e o catálogo mais ao sul, e aí eu sempre busco com que eles façam essa compreensão da obra, a partir dos referenciais deles. Depois eu falo um pouco do meu processo, né, explico como é que a gente, como eu estou conversando com vocês aqui, né, como isso acontece, como a gente cria. Eles têm também questões técnicas, né, que eles gostam de perguntar, de saber como é que acontece, como é que fica, né, como é que surge o resultado. E isso é muito integrado. Então, às vezes eu estou, por exemplo, agora nesse projeto que é das florestas, eu levei para os alunos a proposta de reflorestar, né? Vamos reflorestar juntos. Então, numa das aulas, a gente trouxe outras referências de artistas que também trabalham com essa ideia da árvore, né? Artistas que trazem esse tema. Então, eu busquei, nem sei dizer todos, o Megumi, na cerâmica eu busquei. Nem sei dizer todos eles agora. Busquei vários artistas que tinham esse tema como referência e o meu trabalho também. E convidei a todos para que a gente pudesse criar uma floresta, porque pudéssemos reflorestar juntos. E aí cada um fez uma escultura, né? E esse trabalho hoje, ele está como uma ação educativa na exposição lá no MASM, no Museu em Santa Maria. Então, junto com essa exposição que tem meu trabalho hoje lá, tem esse envolvimento, esse movimento que também acontece como educadora, porque como eu falei, vocês, né, talvez tenham já pensado um pouco sobre esse contexto do educador artista, não se separa, né, a gente está sempre junto, e às vezes eu estou criando uma coisa e daí eu penso, que eu posso levar essa proposta para as aulas, e daí eu já convido eles para fazerem alguma coisa também, a partir daquilo que eu estou pensando como artista, ou se eu quero levar uma proposta para eles, e vejo que aquilo faz sentido para mim, eu já crio obras que têm relação com aquilo que eu propus para os alunos, então a coisa acontece muito assim, integrada,
e interrelacionada, enquanto processo de ensino e enquanto processo artístico também. Não sei se respondi a tua pergunta ou se tu tem mais alguma... Nossa, foi muito bem estruturada a sua resposta. Obrigada. Ok, agora é a 5ª pergunta. Quais desafios você encontra ao ensinar? Lecionar para diferentes faixas etárias e diferentes instituições de ensino, tanto ensino básico, quanto superior, quanto informal. Sim. O desafio... eu acho que o nosso desafio é colocar a arte aí, né, em visibilidade. É muito desafiador. Porque eu sempre digo assim, que luta incansável a nossa, né? Porque a gente tem que estar sempre lutando, sempre brigando por espaço, sempre buscando, sempre clamando por material, né? Eu não posso reclamar no Instituto Federal, porque não é que eu não posso reclamar, né? A gente tem muitas condições de trabalho e muito boas, né? A gente tem muito bons professores, né? E os alunos aqui, por se tratar também de uma escola que a gente tem 4 cursos de ensino médio integrado. A maioria dos professores já é doutor, né, e mestre, então eles têm um acesso também a uma qualidade de ensino bem importante e gratuita, porque todo o material que eu uso, ele é oferecido pela instituição, todo o material. Então, a gente compra as tintas, compra pincéis, compra argila, compra papel, compra tudo. Né? De alguma forma, a gente compra. Apesar de ter vivido, né, nesse último governo, bastante dificuldade, em função de diminuir os recursos, muito. Inclusive, agora, né, a gente também teve uma diminuição nas horas das bolsas, e isso eu estou sentindo bastante dificuldade esse ano, porque os projetos, eles sempre têm a participação de bolsistas, né? Eu tenho projetos de pesquisa e de extensão, e as horas diminuíram bastante também, sabe? Então, assim, eu estou sentindo bastante dificuldade, porque a gente não consegue desenvolver, às vezes, muitas coisas, porque tem bolsista de 8 horas, né? Daí, pensa 8 horas para desenvolver um projeto, é muito pouco. É o caso da Giovana, né? Ela tem uma bolsa de 8 horas. E aí tem alguns até que tem 12. Anteriormente, todos tinham 16, né? Então, isso foi uma modificação em função dessa contingência econômica do país também, né, e dos governos e das prioridades dos governos, que para mim a prioridade sempre foi educação, né? Acho que a gente não pode ter um país que seja, e que vai repercutir na economia, vai repercutir no desenvolvimento, né, a educação que a gente pode oferecer, e que não é um plano de 5 anos, de 4 anos de um governo, é um plano de décadas, né, para a gente ter um resultado importante. E a arte sempre é aquela luta, por mais que a gente saiba que é uma das... eu estava vendo um desses eventos internacionais, que a criação, a criatividade é a terceira competência mais importante para o desenvolvimento, né? E isso está muito ligado na arte, né? Só que, assim, a arte, ela perde espaço, às vezes, nesse contexto, e agora com essas leis, né, e com essa nova regulamentação aí da BNCC, dessa discussão toda que está sendo feita, a gente está sempre nessa luta, né, tanto dentro do nosso espaço, né, com as outras disciplinas, porque daí tem português, tem matemática, tem história, geografia, cada um quer puxar para o seu assado, mas a gente tem que estar sempre ali, né, buscando esse espaço para a arte. Eu acho que esse, para mim, é o desafio maior, assim, sabe? Conseguir colocar a arte nesse universo e no cotidiano da educação e dessa valorização que é importante desse campo, né? Desse campo do conhecimento, porque é conhecimento e ela traz uma capacidade, uma oportunidade de formação e transformação que eu acredito, assim, numa potência incrível, né? E para
para o desenvolvimento do ser, da pessoa enquanto ser vivo nesse planeta, né? Eu acho que a arte, ela tem essa capacidade, e que a gente está precisando muito, ainda mais nesses cursos, né, que são muito técnicos, que a gente tem aqui na instituição, que às vezes é muito voltado para as questões das áreas exatas, né, dessa questão da disciplinaridade, né, de cada conteúdo, de cada caixinha no seu quadrado, né, e a formação, né, a nossa formação, ela precisa muito mais do que isso, né, a gente precisa aprender como lidar com a vida, lidar com o que a gente sente, porque nós temos visto também muito o sofrimento dos estudantes, né, eles estão vivendo muito em sofrimento, com muita ansiedade, muita depressão, a gente tem visto entre os adolescentes, né, é uma realidade que está muito perto e muito potente, e eu entendo, né, que essa forma de pensar na arte, de prestar atenção em si, que a arte proporciona, de perceber o mundo, né, de olhar para o que você sente, como você compreende, como você significa essas suas percepções, constituem o ser vivo. E a gente está precisando um pouco disso agora, eu acho. E sempre precisou, né? Mas agora eu sinto que é um desafio hoje da contemporaneidade. Então, a arte é isso, mesmo que eles estão ali, né, eles sempre relatam, professora, tua aula é a melhor, porque a gente descansa. É como se eles pudessem, sabe, assim, se entregar, né, para aquele fazer, por isso eu gosto muito da prática do fazer. Eles se entregam para o fazer e eles conseguem deixar de lado um pouco, sabe, essa cobrança, essa pressão que vem desse cotidiano do estudo e mesmo da vida, né, contemporânea, dessa comunicação ilimitada que a gente vive hoje. Não sei se respondi. Eu fico falando, me empolgo, e vou para outros campos e já misturo tudo. Não, você falou muito bem. Agora eu vou passar para Jennifer para fazer as perguntas para você. Antes da Jennifer, eu acho que a gente pode aproveitar essa deixa para ouvir um pouquinho a Giovana também, né? Aproveitando esse bloco de perguntas sobre educação, eu tenho muita curiosidade de saber como é ter aulas de arte, né, de uma forma tão prática, tão intensa, tão imersiva, assim, durante o ensino médio, né, porque é algo, assim, extremamente raro, né, se você perguntar para outras pessoas que estudam em outras instituições, a experiência com arte geralmente é super pequena, né, e super rasa, e normalmente no ensino médio é uma experiência bem teórica, né, então, como é para você, Giovana, essa experiência? São 4 anos que eu tenho na escola, e assim, a arte, para mim, eu tive no primeiro ano, só no primeiro ano. Assim, foi muito pouco tempo para passar com a Viviane, pra gente... Tenho muitas coisas em arte que eu quero fazer, e assim, a gente teve, assim, muito pouco tempo para conseguir fazer tudo e... Como que eu posso explicar isso? Desculpa, eu tô nervosa. Não fique nervosa. Aqui tá todo mundo nervoso. Todo mundo. Eu também tava. Penso que eu não tava ansiosa para começar, e eu tava, mas depois a gente começa a conversar e fica tudo. A gente tá aqui para aprender juntos, né? Como eu tive só no primeiro ano, foi muito pouco tempo. Eu sou uma pessoa que, desde muito pequenininha, assim... Eu gosto, assim, muito de arte, eu gosto de pensar que o trabalho da Viviane, que ela está desenvolvendo com o projeto Artista Cerâmica, que eu estou participando nessa bolsa. Assim... Vou ajudar a Giovana um pouquinho. A turma dela é a turma que ela faz química, né? Sim. E daí a turma de química é a turma que a gente atende os 32 na sala de aula. Sim. Né?
Então, é difícil, né? Às vezes eu tenho monitor, às vezes não tenho. Agora não estou tendo, mas o ano passado eu tinha. Então, só para ajudar vocês a entenderem como é que faz, né? Como é que dá aula para 32 de cerâmica? A gente dá. Eu deixo tudo meio pré-organizado, né? A gente tem todo o material. Então, geralmente eu gosto muito do trabalho em grupo, né? Então, a Giovana pode confirmar. A gente sempre trabalha em grupo, compartilha material. E trabalhando em grupo também, eles trocam muito, né? Eles conversam, um aprende com o outro, vê o outro fazendo. Então, essa interação também deles aprenderem entre si, eu gosto bastante, por isso que eu dou muito ênfase para o trabalho em grupos, né? E até de compartilhar o material, né? Aprende um monte de coisa. E aí, deu sempre certo, né, Giovana? A gente fazia cerâmica, né? Eles tiveram pouca cerâmica em função de, claro, dessa... Né? Pensam no circo que tem que montar para ir para a sala com argila, com toalha, com água, com balde, que não tem pia na sala, né? A gente leva tudo para facilitar, porque senão tu perde muito tempo também da aula só na preparação, né? E realmente a gente tem pouco tempo, são 2 períodos, como a Juliana falou, como a Giovana falou. E aí a gente, então eu procuro deixar mais organizado, né? Já vou com material meio... A gente tem um carrinho que a gente leva as coisas todas. E assim, mas assim, em termos do que tu já teve em artes, Giovana, se tu quiser contar, e do que vocês, assim, comentam, né, das aulas, não sei se eu sei que tu tá nervosa, mas eu deixo à vontade para te complementar. Em relação às aulas, assim, a gente trabalhou com o chocalho que a gente fez, foi como a minha turma que eu fiz isso, era uma turma muito grande, como a senhora falou, então a gente fez a sala de aula, a gente fez a queima alternativa, que a gente fez a senhora me complementa, por favor. A gente fez a queima alternativa, a gente participou muito em grupo fazendo isso, teve muita parte da reunião da turma. Seria isso. Foi uma experiência muito diferente, né? Como eu sou do técnico em química, eu tenho a questão que a senhora falou da áreas das exatas, tem que ter muito... E daí a gente tem artes para ter aquela área de lazer, de falar, meu Deus do céu, eu saí daquele monte de conta e agora eu tô tendo arte, quero pensar até, levar mais a criatividade, né? Que a gente está muito espaçado, que nem os professores, todos de exatas, em cima de nós, falando, tem que ir, daí a gente tem artes lá para ser uma paz. É um momento que eles gostam bastante por isso, né? Sai da cobrança, assim, de uma pressão, né? Que é do ensino, das provas, das notas, né? Não que não tenha avaliação, a gente tem, todas as aulas a gente tem avaliação. E o que a Giovana fala, daí eu vou aproveitar, que ela falou do chocalho, né? Então, a gente fez a maraca, né? De cerâmica, e daí eu já faço a relação com a música, com a sonoridade, com a construção da paisagem sonora. Então, esses processos, eles também vão se relacionando com outros campos, né? Com outras formas de abordar a arte na sala de aula e de forma interrelacionada. Aí eles produziram paisagens sonoras a partir dos chocalhos que eles construíram. A gente ensina a queima alternativa, que é uma forma de fazer cerâmica em qualquer lugar, né? Não tem desculpa de na minha escola não tem forno. A gente tem um projeto que vai nas escolas ensinar a fazer cerâmica e queimar na escola, com forno de tijolo, com maravalha, e dá super certo, né? Funciona super bem. E eles aprendem isso, e como a gente tem todos esses equipamentos e fornos, eles também têm essa possibilidade de conhecer esse processo técnico mais complexo, né? Que depende desses materiais. E aí, como a Giovana faz esse curso de química, então eu sempre também faço essa relação com a área, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha com a cerâmica ali, ou mesmo com outras áreas, com desenho, com pintura, eu procuro sempre levar o conteúdo também para as relações com a área de formação deles.
Então, os processos químicos, físico-químicos que acontecem na cerâmica, a gente aborda isso, claro que não tem um aprofundamento, mas eles têm a compreensão de que as coisas estão em relação também dentro do sistema de aprendizado que eles constroem no curso, né? E fazendo essas relações, então, também com a área da química, nesses processos, tanto que a arte é uma coisa, assim, é uma disciplina, um conteúdo, um campo que te dá possibilidades infinitas de relações. E aí a gente procura levar, quando o curso é da química, com esses aspectos da química, quando é o curso de informática, eu trabalho bastante arte e tecnologia, né? E aí a gente vai... Meio ambiente, que também é um dos cursos que a gente tem, o técnico em meio ambiente, a gente volta para processos que trazem a arte dentro dessa proposta de sustentabilidade, e aí a gente vai fazendo essas relações. Não, a Giovana, ela tá nervosa, não... Obrigada, Giovana, era só uma curiosidade mesmo. Tranquilo. Acho que agora a gente vai para o Ash, né? Algumas perguntas. Pode ser que eu acho que o rumo que a gente tomou aqui, acho que reverbera muito nas perguntas que eu vou fazer. Bom dia, sou Ash. Eu tenho 2 perguntas também para fazer, então. A primeira pergunta é que, como você tem trabalho em várias coleções, até pelo mundo, assim, nesse sentido, de que forma você acha que a interculturalidade dos seus trabalhos sofre com essa aculturação ao estar em contato com grupos não só brasileiros, mas também estrangeiros? Olha, essa oportunidade de participar desses eventos, assim, é uma coisa que me movimenta muito, né? Porque, geralmente, assim, uma vez por ano eu tenho um evento internacional certo, né? E é um percurso que a gente vai construindo com a produção, construindo com a qualidade do trabalho que a gente vai fazendo, né? Então, eu fico muito feliz, né? Porque depois que a gente começa, isso vai reverberando, né? Hoje eu faço parte da Associação Internacional de Cerâmica, né? Um processo, assim, de seleção também que não é muito simples, mas eu fiquei muito feliz, foi... O ano passado ano retrasado, que eu entrei, não foi ano passado, foi em abril. E isso é uma construção que vem sendo feita, né, ao longo do trabalho, desse processo de criação e apresentação das obras. E participar desses eventos como esse conceito da interculturalidade, né, ele é bastante caro no pensar do meu trabalho, no sentido de que não como até não vejo como uma aculturação, eu vejo como uma interculturalidade, né, e que ele faz ele cria um outro lugar, né, um outro lugar que não é o meu e que não é do outro, né, ele é um lugar que nós compartilhamos. Então, esse entre-lugar que é um conceito do Baba, né, que é um lugar, um entre-lugar, aonde as coisas, né, acontecem, aonde as culturas se dialogam, aonde as culturas trocam, e para mim, essa participação, né, esse contato, ele é muito de troca, né, de trazer aquilo que eu sei, aquilo que eu produzo, né, mas também aprender com o outro aquilo que ele traz, aquilo que ele me mostra, né, então é sempre uma relação de troca contínua, de ensinar e aprender, da mesma forma que é a minha atuação enquanto educadora artista, que é sempre de ensinar e aprender. E em todas, sabe, acho que essa relação de ensinar e aprender é um conceito muito caro na minha vida, né, e ele está em tudo, né, ele está na minha prática como artista, ele está na minha prática na educação, ele está na minha prática nos eventos, nos lugares que eu frequento, e às vezes é um desafio, né, porque nesses eventos que tu fala, assim, nesses encontros, são pessoas do mundo inteiro, né? Cada um com a sua cultura, com o seu jeito de ser, com o seu jeito de pensar. Às vezes dá certo,
Às vezes não dá. Tem 2 experiências que não deu certo. Não foi comigo, mas tipo, a gente foi num evento que foi na Letônia, e era então em pares, né? O trabalho era em pares. Era uma escultura de fogo que a gente tinha que fazer, e quem enviou a proposta em par, ok, né? Eu enviei com a Rosana, a gente tinha nossa proposta, foi aceita, a gente trabalhou junto. Mas tinha alguns artistas que não mandaram a proposta junto e se reuniram na hora, lá. E aí teve uma dupla, que era um artista, ele é chinês, mas hoje mora nos Estados Unidos, e ela era alemã. E eles tiveram que se juntar para fazer a escultura, né? Eles estavam sozinhos. E assim, foi um desafio para eles todos os minutos do evento. Eles não conseguiam, assim, entrar em consenso, sabe? A linguagem de um na cerâmica era diferente do outro. O processo de cada um era muito diferente. Um deles, ele fazia a maquete, ele pensava muito, 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 muito. Ele não tinha, e a outra, ela era mais, assim, do fazer, né, a alemã, ela já era de pegar matéria e já ir construindo, então eles tiveram muito problema. No final dessa construção, a gente montava o forno, que é forno de concha, né, e faz a queima, e daí abre, quando está incandescente, é um evento lindo, né, abre, aquela escultura está em fogo lá dentro, né, cor de laranja, e é um show pirotécnico daí no final, muito lindo. Só que a escultura deles, gente, quebrou inteirinha. E aí, claro, os organizadores foram de uma sensibilidade muito, muito íntegra, né? E muito respeitosos com o trabalho deles. O forno deles não foi aberto, né? Porque realmente, assim, a obra não funcionou. E isso acontece, né? Acontece. E é bastante difícil, às vezes, também por conta da linguagem, né? Porque cada um fala uma língua. A língua dos eventos é o inglês. Eu falo sim, me defendo, mas não sou fluente, né? Mas tem pessoas que vão que também não falam, né? E é tudo sempre, a maioria é o inglês como segunda língua, né? Então, né? A gente se entende. E aí, num dos eventos que foi na Bielorrússia, a gente não tinha tradutor. E quem falava inglês eram os próprios colegas que estavam, né, no evento, assim. E tinha uns que só falavam russo. Ou falavam muito mal inglês. E aí a gente teve um problema de comunicação muito sério, né, porque o grupo lá da Rússia, ali era um trabalho insano, assim, porque a gente modelava, a gente construía as peças e a gente queimava em forno a lenha todos os dias, aquilo alimentando o fogo 12 horas, assim, ó, então era turnos, né, a gente passava até as 3 da manhã queimando, às vezes, fazendo raku, fazendo queima de redução, tudo a lenha, e a gente tinha que, ainda cortar a lenha e queimar. Então, tem eventos que é muito roots, mas tem eventos que é super top, assim, que é, né, com toda a estrutura, com mais conforto, mas tem outros que é meio roots ainda mesmo, lá no meio do mato. E aí, a gente tinha dificuldade de comunicação, e eu e a Rosana, eu estava sozinha nesse evento, eu não entendi qual era a rotina, eu não fui cortar lenha, eu não fui queimar, eu fui modelava, né, cada um tinha um chalé, e aí a gente ficava modelando. E uma hora lá, teve uma refeição, uma das russas lá começou a fazer um discurso que eu não entendia nada, né, porque falava em russo. E aí falava meu nome, e eu em nome de uma outra, eu numa outra. E aí eu sem entender o que estava acontecendo. Aí outras, né, entraram em minha defesa, né, e da colega, porque realmente a gente não tinha entendido o que tinha acontecido. Elas estavam nos cobrando esse trabalho da queima, né, de preparar a lenha e de fazer a queima, que eu não tinha entendido que a gente tinha que fazer, né. Mas, assim, foi muito grosseiro da parte dela, e aí é uma questão cultural, né, assim,
a resposta, né, uma questão cultural e às vezes também de personalidade, né, a pessoa ter dificuldade de conversar, de falar, né, mas olha, podiam ter dito para nós de forma clara, a gente, né, teria ajudado bem tranquilamente, mas criou uma situação muito desagradável, assim, mas depois a gente colaborou e participou de todos os processos, mas o mal-estar com essa colega nesse momento, assim, ficou o evento todo, né? Ela nem dirigia a palavra para mim. Então, acontece isso, né? Tem o limite da linguagem, tem o limite cultural, né? Que as pessoas têm realmente, assim, sistemas, né? Que são próprios de cada cultura e a gente precisa, quando vai para um lugar desses também, dar uma olhada, né, como é, o que a gente faz, o que não faz, para poder criar esse lugar, que seja um entre-lugar de troca, de aprendizado e de compartilhamento, né, porque cada um traz o seu know-how e traz a sua experiência, e é muito legal, a gente aprende muito, muito, muito. Eu aprendi muito em cada uma dessas situações. Ok. A minha próxima pergunta para você é quais são os desafios que você, ao ser uma mulher branca e trabalhar com esses temas da interculturalidade, quais são esses desafios? E como você utiliza essas influências dessas outras culturas sem apropriar os discursos e os conhecimentos desses povos, que é uma coisa que pode acontecer, né, sem querer. Difícil, bem difícil, né? O meu trabalho, quando eu faço essa relação com os Guarani, é para dar visibilidade para eles, né? Essa é a ideia, dar visibilidade para a cultura, né, dos povos originários, que tem pouco espaço, que tem, né, hoje, claro, agora a gente está vendo muito mais manifestações, a gente tem, né, eles estão no poder, né, nesses cargos de governo, tanto os afro-brasileiros quanto os indígenas, né, mas é bastante difícil, né, porque eu, segundo umas ancestralidades, eu tenho, né, uma herança indígena. A minha mãe é bugra, né? Então, mas eu não tenho essa compreensão realmente estudei pouco, né? Considero que o que eu estudo e o que eu leio, assim, é ínfimo, né? Dentro da complexidade que é a cosmovisão dos povos originários. Mas a ideia é dar visibilidade para eles, né, da forma que eu posso. Então, como a gente trabalha com projetos de extensão e a gente também tem muita relação com as escolas aqui, veio da parte das escolas essa busca, né? Eles queriam, em função do projeto de lei, né, que obriga o estudo, a abordagem da cultura indígena e afro-brasileira na escola, eles vieram até nós pedindo que a gente pudesse desenvolver algum projeto que tratasse desses temas, né? E daí eles poderiam atender a lei e nós estaríamos também trabalhando dentro dos processos extensionistas. E no projeto Artistando, Ceramicando e muito mais, que eram 2, hoje é um só, se reuniram na pandemia também, porque era muita coisa para dar conta, né? A gente faz esse trabalho que é junto com a comunidade a partir dessas demandas que vêm, né? E esse a gente tem feito continuamente, e com a cerâmica para abordar a cultura guarani e com a estamparia para abordar a cultura afro-brasileira. E não sei, assim, te dizer, eu não acho bastante difícil falar ou levar um conhecimento, assim, que não é meu, né? Que é daquilo que eu li, daquilo que eu compreendi, não é o que eu vivo, né, que é essa questão étnica, mas a gente procura criar algum espaço de alguma forma, porque a gente vive situações de racismo dentro da instituição, vive situações de discriminação, né, muito ainda presentes, apesar de todo o trabalho que a gente faz e procura fazer por uma educação igualitária, né, e de qualidade. E daí, a último que a gente fez agora, se alguém de vocês acompanha o Instagram, foi esse APEJO, né, que daí a gente fez junto com o NEABI, que é um núcleo
de ações afro-brasileiras e indígenas, né, esse núcleo. E aí a gente fez sobre essa questão mesmo da literatura negra, né, do artista que trata desses temas. Daí eu trouxe a Adriana Varejão, que tem aquele trabalho com as tintas cor de pele, não sei se vocês já viram, esse trabalho dela é muito legal. E livros que tratam desses temas. A gente fez uma oficina, né, por uma demanda de uma escola, do magistério, que temos aqui uma escola de ensino médio que tem o magistério. Então, como trabalhar, né, e aí veio a nossa colega do NEABI, que trabalhou junto, né, e a gente faz essas parcerias para trazer quem tem mais propriedade para tratar, né, do tema, para abordar o tema e produzir essas discussões, esses movimentos para pensar um pouco mais e para que isso possa ser levado na escola. A nossa região aqui, ela é muito branca, né, porque é uma colonização alemã. A minha cidade aqui, Feliz, é uma região de colonização alemã. Então, ela tem uma característica muito branca, né? São poucos negros na cidade. E mesmo aqueles que são meio que não se veem como negros, né? Porque não é branco, mas também não é preto, né? E aí, assim, é um desafio todo dia. Mas eu penso assim, mesmo não conseguindo fazer tão bem, né, eu acho que tem que ser feito alguma coisa. Então, se as escolas vêm, a gente procura atender, procura fazer isso. E foi, assim, muito legal a oficina, a gente trabalhou com a Zabayomi, trouxe esses artistas que trazem essas obras, os autorretratos da Adriana Varejão também, que trazem, né, as cores de pele. Muito legal o trabalho dela, e fazendo essas relações com a arte e com esses temas que a gente, mesmo que não esteja no nosso, digamos assim, não é da nossa iniciativa, a gente atende por conta das demandas das escolas e procura fazer essas relações com o trabalho que a gente faz, com a arte, com a cerâmica, trazendo esses caminhos que vão fazer esse diálogo com o que é o nosso percurso, né, enquanto educador artista e buscando colocar arte no mundo, sempre assim. Muito obrigada. Eu vou passar, então, a palavra final para Jennifer. É isso. Olá, bom dia. Eu me chamo Jennifer. Você está dando para escutar? Está dando para me escutar direitinho? Sim. Eu vou fazer a última pergunta. Qual a relação entre a ancestralidade e os trabalhos realizados por você e como isso se interliga com a arte contemporânea? Que tipo de saber você deseja disseminar com isso? Olha, nós temos uma diferença. Nós temos algumas questões dentro da a ancestralidade é um conceito muito caro para a cosmovisão guarani, né, dos povos originários. E para algumas culturas, né, como na China também. E para nós, na nossa contemporaneidade, então a ancestralidade que eu entendo, esse conhecimento, esse saber que vem de outras gerações e que vem dos mais velhos, né? Daqueles que já experienciaram e que tem muito para nos ensinar. A nossa cultura colocou a ancestralidade, o conhecimento, as pessoas idosas no limbo, né? Eles estão à margem. Esse conhecimento os idosos estão abandonados na nossa sociedade. E é diferente do que a gente vê em algumas culturas. E esse conhecimento que eles têm, essa experiência de vida, né? Porque nós só estamos aqui hoje porque eles vieram antes de nós. Nós só temos conseguido o que temos conseguido hoje porque eles conquistaram coisas antes de nós, né? E a gente, na nossa cultura aqui da América do Sul, no Brasil, eu vejo, não vou falar da América do Sul, porque não tem esse conhecimento tão amplo, assim, a gente não tem esse valor desse conhecimento ancestral. A gente não atribui, né, um reconhecimento para isso.
E eu digo isso porque também falei da China, porque nos eventos que a gente vai, tem uma das artistas maravilhosas também, que é a Vilma Vilaverde, não sei se vocês já conhecem, e ela tem mais de 70 anos. E ela é uma pessoa, assim, velhinha, então, né, pra gente é velhinha. E lá na China, eles têm um cuidado com ela. Quando eu fui num evento lá, eles tinham uma atenção com ela, o pessoal da organização, os estudantes, todo mundo, sabe, assim, ó, com cuidado, com atenção, sempre junto com ela, atendendo as necessidades que ela tinha, procurando ver se ela estava bem, se ela precisava de alguma coisa, uma atenção muito especial para ela. E ela era a pessoa mais velha do nosso grupo. Então, isso é também uma questão da cultura lá, porque eles têm esse respeito e esse cuidado com os mais velhos, né? E que, às vezes, isso é surpreendente, porque a gente não tem isso, assim, no nosso sistema aqui do Brasil, do modo que eu percebo, né? A gente tem meio que um abandono, né? Eles, quando ficam velhos, já não serve mais para nada. Então, é mais nesse sentido, né? Do que a gente pode aprender, né? Daquilo que é um conhecimento que já vem, né? Construído muito antes de nós, e para a gente conquistar e para a gente avançar no que nós temos hoje, nós tivemos quem veio antes e que construiu e produziu, e que, no caso dos povos originários, também precisa preservar, né? E preservar não só o conhecimento, né? Mas preservar também a vida e o planeta que a gente vive. Então, é esse sentido de preservação, de conservação e de valorização disso que aconteceu e que veio muito antes de nós. Porque é a partir disso que as conquistas vão sendo construídas a partir de hoje e para depois de nós. Que também, daqui a um tempo, seremos nossos ancestrais, né? É no sentido de respeito e de valorização para a vida e para esse conhecimento que é anterior e que nos constitui hoje, o que somos, o que pensamos e o que, a partir das nossas experiências agora, vai também repercutir no futuro. Não sei se te expliquei, se te ajudei, se atrapalhei mais. Pelo contrário, mas eu acho que não só eu, mas todos nós aqui saímos aqui com um amplo conhecimento assim, mais agregado. E assim, eu estava lendo no seu blog também, e eu achei uma coisa que me chamou muita atenção, que eu acho que um pouco interliga com essa questão da ancestralidade, é a arte-terapia, que eu vi que você também é formada. E essa área é uma área assim, que me chama muita atenção também. E eu queria saber qual que é a importância da arte-terapia nos seus trabalhos e o que ela te impacta na sua vida assim, pessoal também. É uma área controversa, né? Porque os psicólogos acham que a gente não tem que se meter na terapia e os artistas acham que os psicólogos não têm que se meter na arte. Mas eu levo de boas, assim, eu tenho essa formação, eu fiz uma pós-graduação, porque o que é arte-terapia? A arte-terapia, ela usa dos meios da arte, né? Ela usa dos processos da arte para te pensar, né? E para te sentir e para te perceber. Então, nesse campo da arte-terapia, o contexto dele, ele é voltado para isso, né? Para que você tenha, nesses encontros, um momento que tu possa produzir algo, e esse contato com essas materialidades e com esses processos artísticos vão provocar associações que vão ter relação com sensações e sentimentos, né? E mesmo isso que eu digo assim, ó, quando tu se envolve no fazer, quando tu se entrega para esses processos do fazer, ele é um processo interno também,
né? Ele é um processo de pensamento, ele é um processo de sentimento, né? Ontem mesmo eu dizia para os alunos, na cerâmica os teus olhos estão na ponta dos dedos, né? E o nosso mundo é muito visual, né? Muito da visualidade. Vamos mudar hoje. Hoje é a ponta dos dedos que tem que enxergar. Para sentir o barro, para ver a espessura da argila, para ver se está seco, se está mole, se está duro, né? E o processo da arte-terapia é mais por conta disso, né? É por conta de possibilitar essas percepções que vão te levar a associações, que vão te levar a sentimentos, e que muitas vezes podem te levar a insights, podem te levar a ideias que fazem parte da tua construção, dos teus referenciais, e que podem ser processos, às vezes, mais dolorosos, às vezes mais leves, vai depender da tua relação com o material e os processos. Então, tem muito nessa questão da sensibilidade, da percepção, né? E é o que faz parte desse contexto da criação. É essa abertura, né? E se permitir experimentar, né? Que nem Larossa traz para nós, né? É experimentar. Se permitir experimentar e dar atenção para isso que aparece quando você está nesse processo. E às vezes ele vai acontecer. Claro, tem bastante questão, a espiritualidade às vezes está junto, né? Porque nós somos um ser integral, nós temos biopsicossocial e espiritual, né? Então tudo isso está junto e não vai se separar. E aí os processos da arte, eles vão permitir esses acessos. E aí depende de cada um. Às vezes tu vai acessar alguma coisa mais significativa, às vezes não vai acessar nada, né? Às vezes a gente, porque ele não é tão focado numa produção de arte contemporânea, né? Ele é mais focado nos processos artísticos e aquilo que vem a partir dessas experiências, né? As experiências do que te toca, do que te afeta, né? E o sentido que tu dá para isso. E isso tudo vai junto. Vai para a sala de aula também, vai para a minha produção artística, vai para todos os espaços. Acho que te respondi. Respondeu sim. Com essas falas assim, que você começou a falar, também veio outra questão também que eu fiquei pensando. Que os dedos também estão muito interligados na cerâmica, está muito interligado na ancestralidade também, né? E isso tudo também envolve, junto com a educação, e isso interliga tudo, os seus trabalhos também, né? Sim, a manualidade, ela é ancestral mesmo, né? Nós temos desde os primórdios, né, um fazer que é manual, fazer os artefatos materiais, né, que os povos produziram, sempre foram para atender às necessidades, e é isso, né, a gente sempre criou coisas para atender às nossas necessidades, sejam elas práticas, ou sejam elas mais abstratas, ou, né, do que nós sentimos, percebemos. E a manualidade, ela sempre esteve muito presente, né? Então, acho que eu preciso disso, assim, eu gosto do fazer, o processo do fazer, de lidar com os materiais, esse contato, assim, ele é muito importante, porque ele traz relações diferentes das que a gente está habituado cotidianamente, né? Fora dessa lógica teórica ou racional, né? Uma relação que a gente precisa mais de sentido e de atenção para a vida, de percepção, e aí, né, a materialidade, ela te permite isso, ela te traz esse contato que vai possibilitar a pensar, sentir, perceber, associar e construir, né, outras formas de pensar e de perceber que possam contribuir para a vida da gente, né, esse é o sentido sempre, contribuir para o nosso bem-estar, seja ele o modo que for, né, porque o teu bem-estar não é o mesmo que o meu. Obrigada, conseguiu responder minhas perguntas, tudinho, eu estou, assim, saindo aqui com
um currículo assim mais amplo assim de conhecimento. E eu vou estar passando agora a palavra para a Tamires. Ela está dando as considerações finais. Obrigada, Vivi. Foi muito bom, assim, te ouvir as tuas respostas, ouvir essa tua experiência super conectada, né, super atravessada. Eu acho incrível quando a gente consegue conversar com pessoas que têm essa conexão entre produção artística e docência, né, essa integração, que isso enriquece demais os dois lugares, né, de atuação. E aí, bom, as nossas perguntas eram essas, e você fica à vontade para falar sobre outras questões, sobre o catálogo, né, apresentar para a gente esse teu projeto atual. Então, vou falar um pouquinho do catálogo. Tem 2 catálogos, não sei se vocês viram os 2. Esse aqui é o Mais ao Sul, vocês viram esse? Sim. Tá. Esse aqui, então, é um projeto de 3 anos, né, que a gente fez. Esse projeto que a Giovana hoje participa, ela não participou dessa construção, ela participa esse ano desse momento que é de divulgação. Então, vocês também fazem parte do nosso projeto hoje, né? Porque nós estamos divulgando para vocês esse catálogo. E a gente fez um limitado número impresso, foram 50 edições que a gente conseguiu através de um edital aqui do Instituto Federal. Como ele é colorido, vocês sabem, né? Que impressão colorida é uma coisa que custa caro. Então, a gente conseguiu imprimir 50, mas a gente tem o e-book, né? E o e-book está disponível aí no repositório para todos que quiserem acessar. Ele é um material que traz, então, os artistas do sul do Brasil. A gente fez ele no período da pandemia, remodelando os projetos práticos que a gente tinha em função da pandemia, porque eu comecei a buscar, né, na internet material sobre a cerâmica no sul do Brasil e não achava quase nada. É muito difícil. E não tinha nada também compilado, organizado sobre isso. Então, nós decidimos fazer um catálogo, buscar alguns artistas. E aí a gente convidou vários, mas em função da pandemia também, não foram todos que conseguiram participar, porque não tinham daí as fotos, estavam em outro lugar que não na sua casa, ou estavam sem o computador. Então, alguns aceitaram, do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele é composto, então, com um pequeno texto escrito pelos artistas sobre o seu trabalho, né? Aqui, ó. Então, tem um pequeno texto aqui que é que o artista escreveu sobre a sua poética. E aí tem imagens de 3 obras, a gente definiu assim. Nesse catálogo, nós contamos com a parceria dos professores curadores. Um deles é o Carusto Camargo, que é da URGS. Outra é a Rosana Bortolin, que é da UDESC. E o Sandro K., que era professor do nosso instituto e hoje está na UFMG. E aí nós fizemos a seleção. Os critérios foram que o artista tivesse uma produção ativa, né? Que fosse também, que divulgasse seu trabalho, que tivesse exposições, que tivesse participação em eventos e que também tivesse uma produção continuada, né? Porque às vezes alguém faz uma cerâmica aqui, depois de 5 anos faz uma cerâmica lá, então não tem um processo mais contínuo. E no final aqui a gente tem a ficha daí de cada obra, com os dados das obras, e uma biografia do artista, tá? Só para explicar um pouquinho para vocês como a gente organizou. Esse material, então, agora a gente está divulgando para que ele possa ser usado como material didático. Então, a gente faz os projetos nas escolas, com as minhas turmas eu sempre trabalho. Agora, esse mês de maio, a gente já fez, né, várias ações em função do dia 28 de maio, que é o dia do artista ceramista. É o mês que, então, a gente dá o foco para cerâmica. Aí a gente olhou o catálogo, a gente assistiu um vídeo com eles sobre um trabalho de algumas artistas da cerâmica, e fizemos uma entrevista online também com uma das artistas, e aí a gente está divulgando esse material para ele poder chegar nas escolas, chegar nos futuros professores, para que eles conheçam, né, e que possam estar divulgando o que a gente tem feito na cerâmica, na arte contemporânea, neste caso, no sul do Brasil, tá? Junto com esse material, e antes dele, porque daí no processo, a gente queria
divulgar, né? Divulgar. Nós criamos um material didático em forma de postais, ó. Tá? Então, esses postais, eles são um resumo. Esses postais, ele tem uma obra de cada artista, né? E aqui atrás eles têm o nome do artista, ó, a ficha técnica da obra, e eles são postais. E esses postais a gente fez porque é prático para a escola, né, para a sala de aula, daí levar para os alunos, mostrar, eles podem olhar, já tem contato aqui com a obra, com o artista, da onde que é. E aí a gente fez, então, esses postais e a gente distribui também para os professores esses postais, para que eles possam estar usando, né, nas suas aulas de artes e divulgando a cerâmica como uma possibilidade de arte e conhecimento. Tá? E aí, como vocês sabem, eu também fiz esses cartõezinhos com o QR Code do acesso para o e-book. Tá? Então, nos eventos a gente vai, eu tive agora semana passada na UDESC, para divulgar o catálogo, aí a gente entrega, né? É mais fácil, porque às vezes, onde vai achar o QR Code, né? Aí tem que procurar, sei lá onde, já está aqui, ó. Entra ali e tu já pode guardar nos teus materiais pedagógicos o acesso para o e-book, que daí é bem completo, né? Nos postais a gente tem uma obra de cada artista, são 20 postais. E aí, não sei se tu quer, eu posso mandar alguns postais para vocês também, faz um sorteio aí com os teus alunos. Nossa, seria incrível. Eu estava aqui pensando, né? A vantagem do online é a gente poder estar conversando com pessoas que estão longe. A desvantagem é a gente não poder estar aqui tocando, né? Ter acesso a esse material físico. Mas seria incrível, assim. Eu vou mandar desse aqui. Depois me manda o teu endereço certinho. Eu mando alguns desses kits. Daí você fica um aí com você. Pode também sortear uns outros aí para os alunos, tá? Eu só não vou te mandar o catálogo, porque esse eu não tenho, já não tenho quase mais, porque foi um praticamente para cada campus, já foram 20, e agora eu estou usando mais, assim, para cada instituição, assim, aqui, da região do sul do Brasil, né, para divulgar. Mas vocês têm o acesso no e-book, né, eu acho que daí também ajuda a mostrar esse trabalho. Vocês têm alguma pergunta do catálogo? Eu compartilhei aqui mais cedo o link para o catálogo, o link para o portfólio da Viviane, e também, se alguém não viu, tem um link para formulário de presença, tá? E o link para o livro, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui o link não, pro livro. no livro não. Vou já dar para vocês, deixa eu ver aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa ainda? Este é o momento. Não estou com o link do livro aqui, mas eu vou mandar. Se quiserem. Ou comentar. Vou ver se eu acho aqui, já mando. Aqui, já achei. Não, esse aqui é do meu catálogo. Vê se tu acha, Giovana, por favor. Procura aí, aqui, procura isso aqui, ó. Educação propositora, coloque FRS em repositório, tá? A Malu tem uma pergunta? Eu tenho, Viviane. Não está muito bem formulada, mas é porque eu acho que você trouxe uma coisa muito humana, assim, para a questão do ensino e da arte, colocando a depressão entre os adolescentes, colocando um pouco das suas questões também, né? Falou do burnout, da menopausa. E eu percebo que na academia é um pouco até difícil falar dessas temáticas. É como se a nossa vida pessoal, na arte também, né? Se a vida pessoal fosse muito distante, assim, do trabalho, do ensino. E aí eu queria te perguntar como essas questões atravessam a sua produção mesmo, o seu trabalho, se tem, eu acho que também pelo fato de ser uma mulher, tem outras questões que atravessam, né? Você falou da menopausa, mas sei lá, pode ter a maternidade, o casamento, como essas coisas pessoais atravessam a criação, o trabalho, sendo uma mulher. Todo dia. Todo dia.
Não sou mãe, né, de filhos, sou mãe de alunos, às vezes. A minha relação de maternidade é com os alunos mesmo, né, essa relação ali. E o casamento atravessa também, né, porque nessa cobrança, né, nessa vida que a gente vive de produtividade, a gente tem dificuldades e desafios também, né? Eu sou muito workaholic, né? Vocês já devem ter, assim, visto um jeitinho, assim, enlouquecida. Mas eu tenho procurado me acalmar agora, sabe? Também porque, claro, meu marido também às vezes cobra, porque tu só trabalha, tu chega em casa, tu só trabalha, tu vai pro IF, tu só trabalha. E o resto, né? Então, eu tenho agora pensado também nesses momentos de que eu preciso o tempo de não fazer nada. Porque eu senti falta dele para o meu processo criativo. Na pandemia, eu passava aqui nesse lugar, né? Aqui é meu ateliê, eu estou em casa. E é pequenininho, mas eu passava aqui, na frente dessa tela, quase o dia inteiro, porque ou era aula, ou era relatório, ou era reunião. E aí, sabe, assim, ó, essa falta do tempo para não fazer nada, sabe? O tempo para te ficar. Agora eu não vou trabalhar, eu vou agora olhar minhas plantas, sabe? Vou olhar a flor que tá brotando ali, vou dar uma volta no parque, que tem um parque muito lindo, vou lá pro meio do mato, no parque, dar uma caminhada, sabe? E escolher, sabe? Fazer escolha e saber que eu vou ter que escolher deixar o trabalho também. E fazer o que é possível. E fazer dentro do limite. Porque realmente assim, ó, eu sou muito, muito, muito envolvida com o trabalho. E aí fica essas outras coisas, né? Vem a cobrança do marido, meu Roberto, né? E aí tem que atender também, né? Tem que dar atenção para essa vida que é uma vida que também não é só da... Ele é super parceiro, né? Ele foi comigo montar a exposição em Santa Maria, porque ele entende bem dessas coisas práticas, né? Ele gosta. Então, ele me ajudou. Mas, assim, a vida não é só isso, né? Não é só o trabalho, não é só artista. Mas também, muito mais envolvida com o trabalho, que dessa parte da arte, eu fiquei com essa... Eu comecei a sentir muita falta, sabe? Assim, ó. Eu não quero fazer nada agora. Eu quero sentar ali, tomar um chimarrão e fazer nada. Então, eu estou tentando agora fazer algumas mudanças, então, dessa ser pessoa Viviane. Meditação também, eu adotei uma prática de manhã agora, todos os dias, né? Então, eu levanto mais cedo, eu faço meditação, porque, não sei, chega uma hora que a gente tem que tomar algumas decisões e fazer algumas mudanças. Ainda preciso me organizar mais nas minhas rotinas para... Realmente, ontem foi um dia que eu trabalhei até as 10h30, né, porque aí tem um monte de coisa agora, final de notas, avaliações, né, esse final de trimestre agora, a semana que vem, então sobrecarrega, e projeto e relatório, e daí um bolsista desiste, daí tem que chamar outro bolsista, daí tem que fazer relatório, sabe, é aquele fluxo, né, sempre, seja no processo criativo, seja nas rotinas do trabalho, seja o cotidiano, na vida, né. A gente está sempre nesse fluxo, com tudo junto acontecendo. E assim, não separa, né? Não separa, só que a gente não fala disso. Né? A gente não fala, porque a gente aprendeu que a gente tem que ser um ser que trabalha. Quer dizer, dentro da minha cultura que é, né? Uma formação mais também de herança mais... de alemão, assim, né, e a gente tem muito isso aqui também, os alunos do ensino médio, a maioria trabalha também, né, então eles estudam e trabalham, os da graduação, então, não tem tanto que eu tive que cancelar um projeto agora, porque não tem bolsista, ninguém quer, porque a maioria já trabalha e estuda de noite, então não tem tempo, então aqui a gente tem uma cultura do trabalho também muito forte, até por essa herança aí, né, europeia, desses que vieram aí, que a gente tem que trabalhar lá em casa, na minha família também, tem que trabalhar. Daí sempre foi esse conflito, né, mas eu não quero só trabalhar. Então a arte para mim, além de ser assim, claro, ter esse compromisso de produção, ela é um momento que é meu, né, que é do meu encontro, que é quando eu posso pensar nas coisas que me afetam,
no que eu sinto, e por isso que, né, vem, e ele vai se colocar no meu trabalho, como eu te digo agora, fazendo essa relação, né, com a nossa alma que frita, que queima, da mesma forma que as árvores que estão queimando nas florestas. Essas relações, elas vão se construindo e é um todo. Por isso a forma circular, né? Por isso esse círculo que é esse todo, e tudo acontece ali, na nossa vida. E a gente tem que falar disso também. Como a gente tem que dar espaço para os alunos falar dessas angústias e desses sentimentos e dessa sofrência, né, que eles estão tendo aí no dia a dia, dessa cobrança, é muita prova. Agora, então, é só aluno chorando pelos cantos, porque eles têm, assim, 3 provas por dia, né, é um massacre, gente, sabe? E claro que isso é a minha ideia, né, é o que eu entendo por educação, que é bem diferente, talvez, de outros colegas, né, mas para mim educação é uma coisa leve, né? Uma coisa que tem que ter leveza, que tem que ter prazer, que tem que ser curtida, né? Não esse massacre que a gente está vivendo hoje. Massacre na educação, massacre na rotina da vida, na rotina de trabalho, né? E tudo é esse círculo que é um uno, né? Uma unidade que nos constitui. Bom, obrigada, Vivi. Posso fazer uma última fala agora? Pode, lógico. Do meu catálogo, então. Eu queria dizer, desse aqui, ó, que eu acho que isso é legal também vocês saberem, toda a parte de edição gráfica e a produção, montagem dele foi para os alunos do ensino médio, tá? Foram alunos da informática e alunos de química, que daí tinham facilidade com essas ferramentas digitais, né, e que a partir das nossas orientações foram produzindo e construindo, né, o design do catálogo. Então, acho que isso é bem legal também, né, de trazer para vocês que a gente consegue, com o ensino médio, fazer, né, uma coisa, claro que foi a primeira experiência, não está perfeito, mas trouxe um recado, né. E a segunda, esse catálogo aqui, ó, que é o meu catálogo, acho que esse vocês têm o meu link também, né? No repositório. Esse aqui também está no repositório, e daí esse é o catálogo da minha produção, que é também o que está no portfólio lá, tem, né, cada série lá no portfólio, e esse faz um compilado, assim, de algumas obras, tá? E tem um texto meu, um texto da Rosana, e no fim aqui a mais recente, que é a série das florestas. Esse trabalho hoje, eu estou muito feliz esse ano, porque ele foi selecionado para a Bienal de Aveiro, em Portugal, né, um dos eventos mais importantes da cerâmica no mundo. Então, eu fiquei muito feliz. Então, agora, a partir de outubro até janeiro de 2024, ele vai estar em exposição na Bienal de Aveiro. E é isso, vou mandar um desses aqui, esse que eu tenho mais, esse eu posso mandar também para vocês, tá? Porque é legal ter o papel, né? Tudo bem que o virtual divulga, né, tá? Mas assim, ter o papel, ter o livro ali, cadê? Eu gosto muito disso. Nossa, é muito bom. A manualidade. Eu adoro também, o cheirinho, a materialidade do papel. Ainda mais se tratando de uma experiência artística que é tão matérica também, né? Claro que a foto não dá conta, né, do que é o contexto tridimensional, mas é uma forma de divulgar e chegar também mais longe, né? Bom, um privilégio te ouvir assim com toda essa energia, toda essa empolgação para falar do teu trabalho. Acho que isso diz muito, assim, né, de alguém que trabalha com algo que faz sentido para a própria vida, né? As coisas estão conectadas. E uma coisa que me chama muita atenção, não vou fazer pergunta mais, né, que a gente já está mais de 1h30 aqui conversando. Nossa, disse! Mas uma coisa que me chama muita atenção nesse teu processo é como você vai conseguindo construir a tua caminhada dentro desse lugar, né? Porque, assim, chegar numa instituição de ensino e conseguir trabalhar com cerâmica, conseguir trabalhar a partir do teu processo, porque, assim, você vai falando sobre esses processos com os estudantes do ensino médio, e eu vou tendo muitas memórias dos
processos que eu tive como tua aluna na graduação, né? Porque, assim, é um privilégio também, né, estar numa instituição que acolhe, né, essas tuas vontades, esses teus projetos e que acreditam, né, no sentido disso que você está propondo. E é muito legal, assim, você ter essa determinação de chegar ali, não, eu vou fazer algo que eu acredito, algo que eu entendo que faz sentido para esse currículo, para essa aprendizagem, e que ao mesmo tempo não é uma coisa deslocada, né? Você está num lugar em que faz sentido tratar sobre essas coisas, que já faz parte de uma cultura local, mas talvez muito voltada para uma perspectiva de trabalho, de produto Sim. mesmo, né? E de repente trazendo, olha, como essa matéria-prima que vocês têm em abundância aqui pode também estar sendo usada para pensar arte, para construir pensamento, né? E muito, muito legal, assim, perceber como isso é possível. Eu agradeço, né? Já falamos, eu disse, a gente se empolga, vai falando, né? Poderíamos conversar muito mais, mas a gente também não fica uma hora aqui, né? 1h30, mais de 1h30 já. A gente fica conversando e vai sempre surgindo, né, mais relações. Eu quero agradecer a oportunidade para vocês, né, é muito bom, porque esses momentos, eles dão também essa oportunidade para a gente pensar no próprio processo, né, em tudo isso que eu falei. Às vezes também a gente não se dá conta do que é esse contexto todo, né, esse conjunto, todas essas relações que acontecem. E quando a gente fala e traz e compartilha, a gente também está construindo, né, essa ideia, esse entendimento, né, de como acontece todo esse processo. Sempre tem coisas, né, além que a gente pode aprender, pode avançar e pode compartilhar. Fico muito feliz de saber que vocês estão fazendo artes. Muito feliz também quando os meus alunos vão para o curso de arte depois do ensino médio, que tem vários agora, tem 3 que foram para artes aqui. E a gente vai fazendo um pouquinho da diferença, né? Conquistando, como tu diz, é um privilégio essa instituição ter esse espaço e eu poder construir, né? Trazer para esse contexto esse trabalho que eu já fazia e continuo fazendo, às vezes com limites, às vezes com mais abertura, né? Mas com o principal objetivo que é divulgar a arte, colocar a arte e criar esse espaço para a arte no campus, através das ações de pesquisa e extensão, através das aulas, né? Através dos eventos, tudo, a gente sempre está ensinando e aprendendo. Muito obrigada, fico muito feliz de te encontrar e todos os alunos também, obrigado pelas perguntas, me ajudaram a pensar esse processo todo. Obrigada. Vamos fazer uma foto print aqui, quem puder abrir a câmera para a gente registrar o momento. Aí os meus perguntadores, aí o Raul, a Jennifer. Eu estou tendo um certo problema com a câmera aqui, eu vou sair e entrar de novo para ver se a câmera volta, porque o celular fica aqui. Eles não estavam preparados, né? Deve ter gente de cabelado, deve ter gente de pijama. Sim, eu disse para a Giovana, tu vai abrir a câmera, porque às vezes os meus alunos, professor, eu não posso. Eu digo, tu tá deitado no escuro, né? Prof, eu queria só falar no final que eu queria agradecer por participar, né, desse encontro. Assim, além de ser o primeiro encontro que eu participo sendo bolsista da Viviane, do projeto Artista Cerâmica e Cultura, e hoje foi um grande aprendizado para mim. Acho que não foi só para mim, mas para vocês também, claro. E eu espero, assim, que eu esteja um longo caminho sendo bolsista da Viviane. Eu quero aprender ainda muito sobre artes, como eu sei muito pouco ainda, eu quero ter muito aprendizado nessa área. Obrigada por hoje. Obrigada, Giovana. Tá, vou botar o print aqui, sorrisos. Obrigada, Viviane, obrigada, Giovana, também, e obrigada, pessoal, foi uma experiência muito bacana, assim, com certeza vai sair reverberando, assim, a cabeça cheia de ideias. Okay. É isso, gente.
Valeu, Se precisarem, né, se quiserem entrar em contato, quiserem seguir no meu Instagram, tem um vídeo no YouTube também, que tem desde pesquisa e apresentação de trabalho até o processo de fazer o forno alternativo, também está no YouTube, tá explicadinho lá, se vocês quiserem olhar. E é o meu canal, que é Vivi Gil, acho Vivian Gil, dá uma olhadinha lá, tem. E se quiserem perguntar alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, né, bem tranquilo. E essa gravação vai estar disponível, então, no YouTube também, Tamires? Sim, sim. A gente pode divulgar depois aí? Sim, legal. Eu te passo o link assim que a gente subir o vídeo. Ah, que bom. Muito obrigada, então. Foi um prazer. Tá, beijão, até mais, gente. Tchau. Tchau, tchau.